Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, eu quero agradecer aqui a presença ao vivo, por teleconferência, do professor Remígio. Professor Remígio, que estaria com a gente aqui ao vivo nos nossos estúdios, mas devido às fortes chuvas que caíram no nosso estado, que caíram na capital, né, onde ele mora, em Maceió, e aqui também em São Miguel dos Campos, a gente não pode perder essa oportunidade e vamos fazer essa conversa com o professor Remígio por teleconferência. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Tribuna Livre. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que acompanham a FM, bem como o canal do YouTube, para que nós possamos expor, né, tirar algumas dúvidas a respeito do imposto de renda, que é algo que muitas vezes preocupa as pessoas. Estamos à disposição. Muito bem, a gente está aqui, como o senhor já falou, a gente está através da 99,5 da Atlântica FM, e aí a gente atinge 60 municípios alagoanos, né, e principalmente aqui na nossa região. Estamos também pelo nosso canal no YouTube, Tribuna Livre TV, assistindo por imagem, como também através da nossa página no Facebook. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, a nossa entrevista, perguntando, né, quem é obrigado a declarar o imposto de renda? Vamos lá. Todo e qualquer contribuinte que tem uma renda anual ou que teve uma renda anual o ano passado, 2023, acima de 30.639, tá? Acima disso aí é obrigado a declarar, levando em consideração a renda, tá? Por mês daria mais ou menos R$ 2.553. Então, a pessoa que tem uma renda mensal acima desse valor, do ponto de vista de rendimento, seria obrigado a declarar. Mas a gente não pode levar em consideração só isso, porque existem outras situações que a pessoa é obrigada a declarar. Exemplo, mesmo que a pessoa tenha tido uma renda menor que o limite de 30.639 por mês, mas digamos que num mês qualquer, a pessoa tenha tido retenção na fonte. Então, se a pessoa num mês, digamos, no mês de maio de 2023, a pessoa teve uma retenção na fonte, 150, R$200, R$500 que seja. Então, mesmo que no somatório total ela não precise declarar imposto de renda, como ela teve aquela retenção na fonte, ela é obrigada a declarar, porque ela possivelmente vai receber esse dinheiro corrigido. Ela vai ser restituída desse dinheiro que foi retido na fonte lá atrás. Então, muitas vezes a pessoa não atinge o limite, mas por conta da retenção na fonte, ela passa a ser obrigada. Uma outra situação também que colocaria ela na condição de obrigatoriedade seria, agora já nessa declaração de 2024, referente a 2023, se o patrimônio dela se igualar ou for superior a R$800 mil. Aí você pode dizer, não, a pessoa teve um rendimento de 30 mil ou menor que 30 mil, como é que vai ter um patrimônio acima de R$800 mil? A pessoa pode ter herdado no ano passado um patrimônio, uma propriedade, uma empresa, ações, um dinheiro em banco, que esse montante fosse igual ou superior a R$800 mil. Então, isso obrigaria ela, efetivamente, a fazer a declaração de imposto de renda. Certo. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez com que as pessoas que ganhassem até 2 salários mínimos ficassem isentos. Isso já está valendo para este ano? Já está valendo, sim. Foi uma preocupação das pessoas como um todo, mas a medida evoluiu do ponto de vista de projeto de lei, Senado e tudo, e a informação que eu tenho é que já estaria valendo, sim. Certo. Fora esse valor que o senhor falou, de desconto, né? Quem mais está isento do imposto de renda? Vamos lá. A pessoa, do ponto de vista de montante de valor mensal, né? Ou pessoas que, de qualquer maneira, teve rendimento isento. Vamos dizer que o aposentado, normalmente, a depender da faixa etária dele, ele vai ter uma parcela do rendimento mensal que é tributável e uma parcela que é isento. Então, uma boa parte dos aposentados acima de 70, 80 anos, a maior parcela é rendimento isento. Então, ele vai ter lá rendimento tributável, 7 mil, 8 mil reais, rendimento isento, 20, 30 mil reais. Então,
Às vezes, muitos aposentados se preocupam no sentido, eu preciso declarar imposto de renda? A maioria das vezes, não. Por quê? Porque o seu rendimento maior é o rendimento isento. Então, sendo rendimento isento, mesmo você declarando o rendimento isento e o rendimento tributável, não lhe obriga. Embora tenha um detalhe que eu acho muito interessante, e que eu aconselho, nós aconselhamos lá na UNEAL, que as pessoas façam, declarar imposto de renda. Porque muitas vezes as pessoas têm bens, as pessoas têm veículo, têm moto, têm terreno, têm casa, e os órgãos como um todo, a Receita Federal especificamente, eles têm essa informação. Então, por que não declarar? A melhor coisa que eu acho é a pessoa trabalhar de forma transparente. Você tem um carro, você tem uma moto. Ah, mas eu comprei o carro foi financiado. Declara o valor do carro, declara o financiamento com o banco. Não tem problema, a Receita Federal ela não é esse bicho-papão, só que ela cruza as informações. Tá? Então, à medida que ela cruza as informações, é muito importante que as pessoas se preocupem em declarar, em informar. Por exemplo, um problema, desculpa atrapalhar aí na sequência de perguntas, muitas vezes tem pessoas que pagam fatura do cartão de crédito por mês na faixa de 8 mil, 10 mil, todo mês paga em dia, não atrasa. Por quê? Às vezes empresta o cartão de crédito para outras pessoas. Acontece muito. Eu vejo muito isso acontecendo. Se você pegar uma fatura mensal de 10 mil, dá 120 mil por ano. Então, aos olhos do fisco, essa pessoa seria obrigada a declarar. Aí a pessoa vai, chega para o contador ou para o profissional que está dando assessoria e diz assim, não, mas eu não ganho 3 mil, eu não ganho nada disso por mês. Só que você paga mensalmente uma fatura de 10 mil. E a administradora de cartão de crédito passa essa informação para a Receita Federal. Então, aos olhos da Receita Federal, você tem um rendimento anual de 120 mil, que seria obrigado a declarar imposto de renda. Aí você vai dizer, não, mas não, esse valor todo que eu pago não é meu, o CPF é seu, o cartão de crédito é seu. Então, aos olhos do fisco, é você quem está pagando. Então, qual é a dica que eu dou do ponto de vista jurídico? Não empreste cartão de crédito a ninguém, porque isso poderá gerar uma complicação tributária para você no futuro, tá? Então, comprou um carro, comprou uma moto, comprou um imóvel, comprei uma casa. Se comprou junto à imobiliária, a imobiliária vai informar a Receita Federal que você adquiriu aquele bem, a matrícula, o valor de quem você comprou, o CPF. Então, se você comprou o bem financiado pela Caixa Econômica, pelo Bradesco ou qualquer outro banco, tá? Informe. Comprei o bem, está aqui todas as informações, e o bem é financiado, eu só pago um pouquinho por mês. Então, isso no somatório total não vai dar nenhum problema. O problema maior é se você omitir a informação. A Receita Federal entender que isso que você comprou, adquiriu, e você não informou, pode ser caracterizado como uma sonegação fiscal, como uma sonegação de informações. Então, isso pode gerar problema de multa, do mesmo jeito que pode gerar problema do ponto de vista de processo penal por sonegação, algo que ninguém deseja. Estamos conversando com o professor Remígio, ele é professor aqui há vários e vários anos, mais de 25 anos da UNEAL, e ele está conversando sobre o imposto de renda. Professor, o que acontece com quem não declarar o imposto de renda, com quem tenha a renda suficiente para declarar e não declarou? Vamos lá. A priori, quem não faz a declaração e seria obrigado a declarar, teria uma multa de R$ 165, tá? Só que não é isso. Você, ainda além do pagamento da multa, quando você fizer a declaração, você vai ter que fazer essa declaração. Você pode, a depender, eu tenho que pagar imposto de renda. Então, se esse ônus do pagamento de imposto de renda, 1% desse montante for maior do que os 165, a Receita Federal vai cobrar a multa, não os 165, mas ela vai cobrar a multa em cima de 1% em cima do valor devido de imposto de renda. Então, por isso, a preocupação que muitas vezes nós temos de passar às pessoas, né, é que elas declarem imposto de renda. Álvaro, tem até uma situação interessante, que são aquelas pessoas que às vezes chegam no período, já na reta final, último dia, penúltimo dia, eu ainda falto procurar documento, eu não sei onde eu vou conseguir isso. Qual é a dica que a gente dá? Se você está chegando em cima do prazo, no nosso caso,
31 de maio é a data final, né, para se declarar imposto de renda 2024. Então, se você vê que vai chegar na reta final e não vai ter condição de juntar toda a documentação, a instrução técnica que nós damos é: declare o imposto de renda. Declare o imposto de renda. E depois do prazo, já que você garantiu a declaração, você faz a retificadora, corrigindo as informações todas. Tem um detalhe interessante em relação ao seguinte: se você não tiver muita despesa dedutível, não tiver muita despesa com educação, muita despesa com saúde, essa declaração, o interessante é que ela seja uma declaração simplificada. Se você tiver comprovantes de plano de saúde, despesa com médico, despesa com escola, com faculdade, que você julgue que seja uma despesa alta, uma despesa pesada, mais de 20% do que você ganha, você gasta com isso, então você faz a declaração de forma normal. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque depois que você declara, você só pode retificar por aquela mesma modalidade. Então, se você fizer a declaração simplificada e depois que passar o período final, você julgar que para você melhor seria ter declarado de forma normal, a Receita não permite essa mudança. Então, por isso eu estou chamando a atenção. Vai declarar na última hora, perdeu o prazo, não foi lá no dia 27, dia 28, na SEDIC, no Centro de São Miguel dos Campos. A UNEAL, numa ação em parceria com a Prefeitura, a gente vai estar desenvolvendo projeto de extensão, prestando contas com o Leão. Mais de 5 anos que nós realizamos essa ação. Tá? Então, nós vamos ter alunos, professores, à disposição da sociedade miguelense, sem nenhum custo. Contador, em média, cobra a faixa de R$150 uma declaração de imposto de renda. O custo é 0,800, não vai pagar nada. Para nós da universidade, é um prazer atender a população miguelense, tirar dúvidas das pessoas, fazer a declaração. O que é que nós pedimos apenas? Que as pessoas levem toda a documentação. Leva a documentação da declaração anterior, leva a documentação de rendimentos, documentação de uma casa que tenha comprado em 2023, uma moto, um carro, um terreno, para que nós possamos fazer de forma plena, tá, a sua declaração. Então, é muito importante declarar. Não deixem passar o prazo. Tá? Isso é muito importante. E nós, do curso de contabilidade, temos uma preocupação muito grande nesse sentido, para que as pessoas tenham essa informação prévia, tirem as dúvidas, né? Veja quem é que vai declarar, quem é que não vai declarar como dependente. Então, é um conjunto de informações muito importante que compõe a declaração de imposto de renda. Então, não percam esse prazo, aproveitem a oportunidade que a Prefeitura de São Miguel, em parceria com a UNEAL, está dando aos miguelenses e às pessoas, de uma forma geral, que estejam em São Miguel dos Campos, dia 27 e 28 agora do mês de maio. Porque o dia final está chegando, 31 está chegando. Certo. Professor, uma coisa que algumas pessoas têm dúvida, né? É de quem pode ser seu dependente. Filho, neto, um agregado, padrinho, sobrinho. Quem é que pode ser? Marido, esposa, quem é que pode ser dependente? A gente começa com a esposa, cônjuge, né? Ou alguém que esteja em união estável. Então, se você está em união estável, se você está legalmente casado, você pode colocar lá, tem o código 11, dependente, sua cônjuge, né, esposa, ou que esteja em união estável, nenhum problema. A partir daí, você teria filhos automaticamente pela condição. Tem um detalhe interessante quando a gente coloca dependente, tá? É que, em regra, o filho vai até a maioridade, até 18 anos. Se estiver cursando o nível superior, ou numa universidade, ou um curso tecnológico, até 24 anos. Então, se acabou a escola, acabou o ensino médio, não entrou numa universidade, não entrou num instituto federal, alguma coisa do gênero, então até 18 anos estaria a condição de dependência. Se você passou disso aí, já está fazendo a faculdade, está cursando um curso tecnológico, então automaticamente até 24 anos é permitido, tá? Passou de 24 anos, sai da condição de dependente. Professor, pode ser um neto, um agregado, um afilhado? Pode, desde que, Álvaro, exista uma determinação judicial. Antigamente dava muita complicação, malha na Receita Federal, porque o que é que acontecia?
Às vezes o avô, a avó, eles arcavam com o pagamento da escola do neto, pagavam o plano de saúde do neto. A gente sabe que isso é normal no dia a dia, acontece, o avô e a avó querem o melhor para o seu neto, vão lá, pagam mensalmente, esse custo é deles. Mas eles não podem jogar na declaração de imposto de renda. Por quê? Porque aquele neto, aquele afilhado, não é dependente deles do ponto de vista legal. Não existe uma determinação judicial colocando isso na condição de dependente deles. Então, mesmo o avô, a avó, assumindo essa responsabilidade financeira, tá? Ela não pode, não deve colocar na sua declaração de imposto de renda esse neto, o agregado, o afilhado, como dependente, porque isso ocasionará uma malha fina. Tá? Então, são dicas muito importantes que a gente gosta de alertar as pessoas para evitar problemas futuros. Muito bem, professor, só para fechar aqui, quais são os gastos que podem ser abatidos no imposto de renda? Aqueles principais, quais são os principais gastos? Aluguel, quais são os principais gastos? Plano de saúde, né? Só mais uma dúvida, e aí sou eu que vou tirar essa dúvida. A gente tem um plano de saúde, eu e minha esposa, tá? Esse plano de saúde, a gente divide, pode ser dividido, uma parte, 50%, ela desconta no imposto de renda dela, 50% eu posso descontar no meu imposto de renda, já que somos nós dois? Pode sim, vamos lá. Até no próprio documento que você recebe para efeito de imposto de renda, junto ao plano de saúde, se você declara em separado da sua esposa, o valor que tiver associado a você, você lança na sua despesa com saúde. O valor que tiver associado a ela lança na declaração dela referente à despesa com saúde. Por que é que eu estou falando, chamando a atenção da importância do documento DIF, do documento que o órgão lá, o plano de saúde, remeteu para você em relação à sua despesa médica do ano passado, ao invés de você somar mês a mês todas essas despesas? Porque essa informação que o plano de saúde, as escolas, mandam para o contribuinte, para quem pagou aquele valor anualmente, é a mesma informação que ela mandou para a Receita Federal. Então, quando você faz essa informação, casadinha a informação, o que a empresa passou para você e o que ela passou para a Receita Federal, isso não vai dar malha. Se você somar, pode ser que dê uma diferença de R$1. Aí você diz, mas professor Remígio, R$1 dá problema? Dá problema. Porque a informação que a empresa mandou para a Receita é uma e a informação que a sua declaração que está fazendo é outra, vai dar malha, tá? Mas pegando um gancho, do ponto de vista de despesa dedutível, a gente tem despesa com educação, tá? O colégio, a faculdade, o mestrado que você venha fazer, ou qualquer outro curso. Professor, línguas, posso lançar como despesa? Não. A Receita não permite a parte de línguas, tá? Mas, do ponto de vista de plano de saúde, o recibo do médico, o médico ele vai emitir um recibo para você, dizendo quanto foi que você pagou de consulta, caso você tenha tido despesa além do plano de saúde, tá? Então, despesa com dentista, profissionais da área de saúde, então, é dedutível. Óculos, medicamentos, isso lança como despesa? Não. Porque tem gente que tem aquela medicação que gasta mensalmente, né, que precisa pagar, não é pago pelo governo, o governo não assume esse ônus, digamos assim, que você toma uma medicação que seja cara, então essa medicação, infelizmente, não tem como você lançar ela dedutível do imposto de renda. Pensão alimentícia, quem paga pensão alimentícia, também esse valor pago de pensão alimentícia também lança como despesa dedutível, tá? Previdência privada, PGBL, VGBL, isso também lança como despesa dedutível, tá? Então, essas são as despesas que, de uma forma geral, as pessoas podem fazer o lançamento e que auxilia na sua redução de imposto de renda. Você chamou a atenção aí, pagamento de aluguel, né? Você paga o aluguel para alguém, então, esse pagamento de aluguel também gera alguma redução? Gera alguma redução. Então, é interessante que esse pagamento de aluguel, que você efetivamente realizou para alguém, também esteja relacionado na sua declaração de imposto de renda, pagamento de aluguel que você fez a essa pessoa. Então, tudo isso são grupos de despesas que são importantes de as pessoas preencherem para tentar diminuir a carga tributária como um todo.
Eu quero agradecer, infelizmente nosso tempo é limitado, mas quero agradecer em nome de toda a comunidade miguelense, da nossa região, né, pelos esclarecimentos que o senhor está dando aí para a gente. Reforçar que no dia 27 e 28 de maio, a UNEAL, junto com a Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, está proporcionando a oportunidade de você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, de fazer o seu imposto de renda com técnicos da área, né, com formandos em contabilidade, que estarão lá à sua disposição sem nenhum custo. Então, professor, só reforça esse convite, o horário, os dias e aonde vai ser esse atendimento, por favor? Ok. Nós agradecemos, como você já colocou, a UNEAL aí, em nome do projeto de extensão, né, prestando contas ao Leão, eu, professor Remígio, professor Kleber Ivo, professor Williams, nós agradecemos por toda essa atenção e apoio do programa, Álvaro, tá? Nós estaremos dia 27 e 28, a partir das 9 horas da manhã até as 16 horas, tá? Direto, a gente vai estar lá na SEDIC, na sede da SEDIC, ali próximo da Praça do Relógio, no centro da cidade de São Miguel dos Campos. É uma área climatizada, onde a gente vai ter um atendimento de forma individualizado, com alunos, com professores, todo o trabalho acompanhado por nós, profissionais técnicos da área, exatamente para poder minimizar o erro, minimizar dúvidas acerca da sua declaração. Se você pretende fazer declaração do imposto de renda, nos procure, faça com a UNEAL. Um grande abraço, Álvaro. Estamos à disposição. A UNEAL está de portas abertas.